Olá, eu sou Simone Bianco. No vídeo de hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre debêntures. Eu vou te explicar o conceito, como que funcionam, seus riscos, rentabilidades. Será que mesmo vale a pena? Eu vou te falar também os tipos, os mínimos para investir. Será que eu posso sacar antecipadamente uma debênture antes do seu vencimento? E essas são apenas umas das perguntas que eu vou te responder até o final do vídeo. Espero muito poder te ajudar. Então, sem muita enrolação, bora diretamente lá para o vídeo. O que são debêntures? Primeiramente, você precisa entender que existem dois tipos de investimentos aí no geral. Ou você investe na renda fixa ou na renda variável. A renda fixa, como o próprio nome já diz, você fica sabendo qual será a rentabilidade no final dela. Até tem uma leve variação aí, dependendo do tipo de rentabilidade que você vai escolher, que são 3 tipos de rentabilidade diferentes que você pode decidir ao contratar aí uma renda fixa. Tem a pré-fixada, a pós-fixada e a híbrida. A pré-fixada, você sabe exatamente aí quanto que você vai receber no final do seu investimento. Por exemplo, você pegou um CDBI com rentabilidade 100% do CDI. Faça chuva ou faça sol, você vai receber os 100%. Mas tem um risco atrelado a esse valor pré-fixado, porque, por exemplo, quando você comprou o CDB, vamos dizer que o CDI ele estava 10,75% no momento da sua compra. E aí, no término do seu vencimento, daqui a 3 anos, por exemplo, a Selic ela subiu para 15%. E aí você, no caso, não vai receber 15%, você vai receber o valor que você contratou, que foi 10,75%. A taxa que você contratou lá atrás, ela vai manter porque é uma taxa pré-fixada. Já a rentabilidade pós-fixada, ela está atrelada a uma taxa, que pode ser o CDI ou a taxa Selic, por exemplo. Já na rentabilidade híbrida, é escolhida uma taxa fixa e uma taxa que vai variar, por exemplo, o IPCA. Vamos dizer que colocou o IPCA mais 8%. IPCA é inflação. Conforme os juros vão subindo ou caindo, a inflação ela é alterada. Se você adquirir uma rentabilidade híbrida aí, você consegue fugir da perda de valor do seu dinheiro, porque vai acompanhar a inflação junto com essa taxa que vai ser determinada aí no momento que você contratou, por exemplo, IPCA mais outra. Isso tudo na renda fixa. Já na renda variável, o seu dinheiro ele pode variar bastante, seja valorizando muito ou desvalorizando bastante. Você não tem como prever quanto que vai render e qual o retorno que vai te dar no final. Essa é a diferença aí entre renda fixa e renda variável. Agora você já sabe a diferença entre renda fixa e renda variável. Antes de te explicar definitivamente o que são as debêntures, para ficar mais claro para você, para ficar mais simples de você entender, eu vou te falar como funcionam o Tesouro Direto e o CDB, para facilitar aí sua vida e te ajudar no entendimento. Quando você compra um tesouro direto, você adquire um título de tesouro direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo. E quando você adquire um título de CDB, você está emprestando seu dinheiro para o banco. Já nas debêntures, você está emprestando seu dinheiro para empresas. E que empresas são essas? Qualquer tipo de empresa que esteja precisando aí de dinheiro, seja para pagar contas, expandir o negócio, pagar funcionários, qualquer empresa privada que esteja precisando de dinheiro. Então, Tesouro Direto você empresta para o governo, CDB para os bancos e as debêntures para as empresas. E por que essas empresas elas não pegam dinheiro diretamente com o banco? Porque o banco ele cobra muito mais juros. Então as empresas elas preferem emitir títulos aí de debêntures e pegar dinheiro com as pessoas. Sai mais lucrativo para ela. Agora que você já sabe aí a diferença entre CDB, Tesouro Direto e debêntures, as debêntures elas são títulos de renda fixa, assim como todos os outros que eu acabei de falar, o Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e por aí vai. Porém, ela não conta com a cobertura do FGC. E o que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito,
que ele vai te proteger até R$250 mil caso a instituição financeira ela venha falir, caso ela apresente algum problema. Já as debêntures, elas não têm essa proteção. Vou te dar aqui um exemplo. Se um CDB estiver pagando 15% ao ano e uma debênture estiver pagando 15% ao ano, qual que você deveria escolher? Claro que seria o CDB, porque está com uma rentabilidade igual e tem a proteção do FGC. Mas para compensar esse risco, o que as empresas elas fazem? Os donos das empresas, eles pagam uma rentabilidade muito maior que um CDB. Eu vou te explicar já já sobre essas rentabilidades, como funcionam, para a pessoa querer adquirir esse título de debênture. É seguro investir em debênture? Antes de tudo, você precisa lembrar que não tem a cobertura do FGC, que eu acabei de falar, mas sim, tem muitas empresas boas que emitem títulos de debêntures. Então, você precisa avaliar aí a instituição, você precisa avaliar a saúde financeira. Dentro da própria corretora, tem a classificação dos debêntures, que é chamada de rating. Não repare aí no meu inglês, porque não sei se eu estou falando certo, mas é a classificação que tem dentro da corretora. Lá você vai encontrar a classificação A, B, C, D. E o que significa isso? Por exemplo, se for uma debênture com a classificação A, ela é confiável. B, pouco menos confiável do que a A. C e D, você já pode cair fora. Você pode até encontrar lá assim, A. Quanto mais A, mais confiável a debênture é. E aí você consegue fazer com mais tranquilidade. Além dessa análise que você precisa fazer, você pode até não ter a cobertura do FGC, mas tem outras garantias. São várias as garantias, mas aqui nesse vídeo eu vou te falar as duas principais. Uma é a garantia real, nessa garantia a empresa ela deixa aí seus bens, seus patrimônios, seus imóveis empenhorado e fica proibida de vender. Então, caso ocorra o pior e esses bens eles são usados para pagar os investidores. E uma outra garantia é a garantia flutuante, que também é chamada de garantia de privilégio. Essa garantia ela funciona assim: caso a empresa ela quebre, você tem aí prioridade no recebimento do seu dinheiro. A empresa ela vai ter ações, acionista, ela vai ter dívidas, vai ter outras coisas. E você vai ter prioridade em receber, você que contratou o debênture, você vai ter prioridade em receber antes dessas outras pessoas. E caso a empresa ela não tenha nenhum desse tipo de garantia que eu estou falando agora, esteja com um rate ruim, cai fora, não vale a pena você correr esse risco. Mesmo que esteja com uma rentabilidade alta, não vale a pena. Analisa bem e vê se vale a pena investir naquela empresa ou não. As debêntures, elas rendem bastante? Sim, com certeza elas rendem bastante. Como eu já até te expliquei aqui no início do vídeo, quanto maior o risco, maior é a rentabilidade. Isso é em todos os ativos. Para ter pessoas atraídas a adquirir um título de debênture, eles precisam colocar uma rentabilidade alta que esteja diferenciada para a pessoa querer assumir a responsabilidade de correr aqueles riscos. Elas precisam ser atraídas por algum motivo, entendeu? Se fosse uma rentabilidade aí semelhante a outros títulos da renda fixa, ninguém ia querer as debêntures, concorda? Porque não tem a cobertura do FGC. Por isso eles aumentam a rentabilidade, mas aí você precisa avaliar se você quer correr esse risco ou não. Se você comparar aí a rentabilidade de um CDB rendendo 100% do CDI, vamos dizer aí que o CDI esteja em 11,25%. Você dividir esses 11,25% por 12 meses dá uma rentabilidade de 0,93% ao mês. Aí você desconta o imposto de renda 22,5%, que é o máximo. Você ficaria com uma rentabilidade real de 0,73% ao mês. Agora, um título de debênture, você encontra aí um pós-fixado, por exemplo, pagando IPCA mais 9%. Você consegue encontrar dentro da plataforma. O último IPCA de 2023 foi de 4,62%. Se nós somarmos aí, fica 4,62% mais 9%, que dá um total de 13,72% ao ano.
Se você dividir por 12 meses, vai dar 1,13% ao mês. E o melhor, livre de imposto de renda. Dentro do tipo de debênture que você vai escolher, eu vou te explicar ainda nesse vídeo que há tipos de debêntures diferentes. E dependendo do qual que você escolher, você vai ver que tem uns que são livres de pagar imposto de renda e outros que pagam imposto de renda. Então fica comigo aí até o final, que você vai ver que eu vou te mostrar aqui na frente. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like aí na confiança, assim você vai me ajudar bastante a crescer por aqui no canal e me ajuda a continuar postando vídeos como esse para vocês e melhorando a cada dia. Eu preciso pagar o imposto de renda em debênture? Então, como eu expliquei agorinha mesmo no tópico anterior, vai depender bastante dos tipos de debêntures que você vai escolher. São 4 tipos de debêntures, somente uma é livre de imposto de renda. E quanto que é descontado de imposto de renda se a debênture for descontada e não for isenta? Vai depender do tempo que você deixa o seu dinheiro lá. Existe uma tabelinha aí que diz, se você deixar o seu dinheiro lá até 180 dias, você paga o máximo de desconto de imposto de renda, que é 22,5% sobre o lucro. É somente sobre o lucro, não sobre o seu dinheiro todo. Se você deixar até 360 dias, você desconta aí 20%, até 720 dias, 17,5%, e acima de 721 dias é um mínimo, é de 15%, mas vai descontar. Comenta aí pra mim se você já investe em debênture, conhece alguém que investe, se está pretendendo investir, qual é o prazo e o valor mínimo. Tem debêntures aí de R$900, mas tem de 5 mil, de 10 mil, você precisa avaliar aí e pesquisar dentro da sua corretora qual que está próximo do valor que você procura, tanto com relação ao tempo e ao valor. Com relação ao tempo, tem umas que é de 1 ano, 5 anos, 7 anos, 20 anos. Eu te indico a procurar a que tem menos tempo, porque se você tem uma aí com 20 anos, por exemplo, muita coisa muda dentro desse prazo de 20 anos. Pode acontecer pandemia, seu objetivo ele pode mudar. Então é melhor você pegar uma com um prazo mais curto, assim você minimiza os seus riscos e diminui o risco de arrependimento ou então de querer sacar antecipadamente. Quais são os tipos de debêntures? As debêntures elas vão variar de acordo com a rentabilidade, tempo, empresa e por aí vai. Existem 4 tipos de debêntures diferentes. A primeira são as simples, que você investe, espera aí o tempo de vencimento e pega o seu dinheiro de volta com os juros, normalmente, como qualquer um outro ativo. O outro tipo de debêntures são as conversíveis. Ao término do tempo aí que você deixou a sua debênture, o término de vencimento, você tem a opção de pegar o seu dinheiro de volta ou de transformar o seu dinheiro aí em ação da própria empresa que você comprou aquela debênture. E tem uma outra opção que são as permutáveis, é bem semelhante às conversíveis. No final você tem a possibilidade de transformar o seu dinheiro em ação, porém pode ser de outra empresa, ou resgatar o seu dinheiro e pegar o seu dinheiro de volta. E tem as debêntures incentivadas. Aqui que é interessante, são isentas de imposto de renda. Todas as outras que eu falei, ela tem desconto do imposto de renda. Já as incentivadas, como que elas funcionam? São empresas que trabalham na infraestrutura, investem em saneamento, eletricidade, rodovia, são empresas que melhoram o Brasil. E o governo ele gosta desse tipo de empresa que vai investir no Brasil, então ele retira o imposto de renda para incentivar os investidores a adquirir esse tipo de debênture. Com isso ajudam essas empresas e os investidores também, né? E quais são os riscos nas debêntures? O maior risco é tomar o famoso calote. A empresa ela pode vir a quebrar sim e você perder o seu dinheiro. É o risco que nós chamamos de risco de crédito. Por isso é muito importante você avaliar aí a classificação, aquela que eu te falei lá no início, A, B, C e D, ver a saúde da empresa. Se você investir, por exemplo, aí numa empresa, vamos dizer aqui o McDonald's, e investir na padaria do seu Joaquim ali da esquina, qual é a que você acha que tem o maior risco de quebrar
lembrar e te dar um calote. Então é bem importante você analisar antes de você comprar qualquer ativo, para diminuir os seus riscos. Avalia também se tem aquelas garantias que eu te falei, garantia real, garantia de privilégio. Você fazendo tudo certinho, você tem boas chances de conseguir uma rentabilidade muito atrativa e diminuindo os seus riscos. Eu posso sacar as debêntures antecipadamente, antes do prazo de vencimento? Sim, você até consegue sim sacar antecipadamente, mas você vai depender se terá pessoas interessadas em comprar esse seu título aí. Você corre o risco de perder dinheiro também, porque será cobrado uma taxa para esse tipo de operação aí que você está resgatando antes do tempo, e essa taxa ser até maior do que o seu lucro. Então, por isso é muito importante você analisar bem, ver os seus objetivos com esse dinheiro, se você realmente vai conseguir deixar ele até o vencimento. Se não, é melhor você deixar no CDB, no Tesouro Direto, que tem mais liquidez, mas com isso tem menos rentabilidade, porém você consegue sacar aí no momento que você quiser. Faça essa avaliação sempre antes de você comprar qualquer tipo de ativo, para você não sofrer aí com arrependimento e com as consequências que elas podem vir. E às vezes até no momento que a gente não está esperando e que a gente não queria, né? Então analisa direitinho para você conseguir diminuir as chances de esses riscos virem a te afetar. Eu posso reinvestir todo mês na mesma debênture? Assim, se tiver disponível lá na sua plataforma, você até consegue sim, mas muitas vezes essa rentabilidade ela vai variar. Você às vezes não vai achar a mesma rentabilidade um mês e depois no mês seguinte. E o que vale é o valor que você contratou. Por exemplo, aí, se você contratou no mês retrasado com uma rentabilidade aí, IPCA mais 9%, e no mês seguinte você pode até encontrar a mesma debênture, mas com uma IPCA aí mais 8%. Então isso vai alterar o seu rendimento no final e você vai ver que é a média. O conteúdo de hoje, espero profundamente ter conseguido te ajudar um pouquinho aí a melhorar a sua visão sobre o que vem a ser debêntures, seus riscos, suas vantagens. Te desejo muito sucesso aí na sua trajetória como investidor. Tenho bastante conteúdo aqui no meu canal, se você tiver interesse, dá uma olhadinha. Se puder, se inscreve aí para me dar aquela moral, deixe o seu like, deixe seu comentário para mim, qual o tipo de vídeo que você tem interesse em assistir aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço, muito obrigada por assistir até aqui.